Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta noite de quinta-feira. A nossa meditação de hoje será em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nos abençoe na meditação que faremos a Tua palavra nesta noite. Abençoe os Teus servos que agora estão realizando o seu culto doméstico, o seu momento devocional. Que essa meditação da Tua palavra, Deus, possa enriquecer nossas vidas, nos fortalecer e nos dar direção para caminharmos ao Teu lado, seguindo o Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Atribui-se a Martinho Lutero a seguinte frase: Eu não posso impedir que os passarinhos eles voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos sobre a minha cabeça. Martinho Lutero estava falando sobre a realidade da tentação e de se dar então vazão à tentação e, portanto, produzir o pecado. Tiago também em sua carta ele explica como se dá essa situação. O que Martinho Lutero está ilustrando é que nós não podemos impedir que a tentação venha sobre nós, mas podemos impedir que essa tentação ela dê luz ao pecado, ou nos faça pecar, ou nos faça então ceder à tentação para cometer o pecado. O fato é que todos nós somos tentados. Nesse texto nós acabamos de ler, nós vemos que até o Senhor Jesus ele foi tentado. Eu queria que a gente meditasse um pouco neste assunto e nesse texto que nós acabamos de ler nesse momento sobre a tentação de Jesus. Mas é importante a gente notar algumas coisas interessantes aqui no seu contexto. Jesus está aqui no que nós chamamos de sua preparação para o seu ministério terreno, que duraria 3 anos. E antes desse fato, narrado no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus ele foi batizado. E aqui há uma conexão entre o batismo de Jesus e a sua tentação interessante para entendermos então o texto. Observem que no batismo de Jesus, o Espírito Santo de Deus ele desce sobre Jesus, né? O texto diz aqui que ele vem como pomba e desce sobre Jesus no ato do batismo. Em seguida, uma voz, né, diz: Este é o meu Filho amado, em quem me compraz, o versículo de número 17. A relação é que tanto o Espírito que desceu sobre Jesus no batismo, quanto a sua tentação, diz que também foi o Espírito Santo que o conduziu até o deserto. Verso 1, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto.
E aqui é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo ele atesta a messianidade de Jesus no batismo, é também o mesmo Espírito que atestará a messianidade de Jesus também na tentação produzida por Satanás. Nós vemos também aqui que Jesus, após o batismo, ele ouve uma voz, e todos os que estavam presentes também ouvem uma voz dizendo: este é o meu filho em quem eu me comprazo. E aqui, na tentação, o objetivo de Satanás é justamente colocar em xeque esta afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, né? Porque quando ele tenta Jesus, ele pergunta no verso 3, se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Tanto o batismo de Jesus quanto a sua tentação são provas evidentes da messianidade de Jesus, e é isso que o evangelista Mateus ele quer nos mostrar nestes dois textos. Mas sobre a tentação de Jesus, algumas aplicações são interessantes aqui. Por que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? E por que ele precisou passar por essa tentação? Na verdade, foram 3 tentativas ou 3 tentações de Satanás, né? Geralmente a gente diz que o diabo, né, ele nos tenta nossas fraquezas. E a minha pergunta é, o que não é fraqueza nossa, né? Será que existe uma área na nossa vida em que a gente diz assim, não, nessa área aqui eu sou muito forte e eu resisto muito bem? Mas na verdade, se a gente for perceber como nós temos uma natureza pecaminosa, todas as áreas elas são perigosas para nós. Não existe uma área em que nós sejamos fortes o bastante para vencermos as tentações sozinhos. Meu objetivo aqui nesta meditação é de mostrar para os irmãos que embora seja inevitável as tentações, nós podemos vencê-las pelo poder de Jesus. Porque Jesus venceu as tentações, e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou em nada. Nós também, através do poder de Jesus, da intercessão de Cristo, nós também podemos vencer as tentações, né? Nós somos fracos, é verdade, nós temos uma tendência natural em pecar, mas à medida em que nós, então, somos transformados por Cristo, mediante o seu Espírito, somos regenerados, somos feitos nova criatura e passamos a servir a Deus através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, então nós passamos a obter do próprio Cristo a capacitação, pelo seu Espírito, de vencermos as tentações. A minha pergunta a você nessa noite é: você tem percebido o quanto você tem sido tentado? Você tem lutado contra as tentações? E você tem vencido essas tentações? E uma coisa interessante, porque aquele que está distante de Deus, que não está em comunhão com Deus, ele é tentado o tempo todo, e a diferença é que ele não percebe que está caindo em tentação, que está cedendo às tentações, que está pecando contra Deus. Diferente daquele que, em comunhão com Deus, que se preocupa em buscar a Deus, que está em sintonia com o Senhor, lendo a sua palavra, tendo então esse contato com o Senhor e essa busca incessante por Deus, ele percebe quando ele é tentado e ele vê a luta e os esforços que ele precisa obter para vencer as tentações. Quem está distante de Deus é tentado e não percebe que é tentado, porque logo cede a essas tentações, nem percebe o perigo ou os perigos causados ou advindos dessas tentações. Quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente tem comunhão com Deus, mais então nós percebemos as tentações, os perigos das tentações e também a necessidade de lutar contra elas. Jesus é tentado justamente no momento em que ele está buscando o Pai, ele está tendo comunhão com Deus, ele está aqui seguindo um jejum de 40 dias, né? O verso de número 2 diz que é depois então
desde ele jejuar 40 dias e 40 noites, que ele tem fome e é então tentado. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente percebe as tentações ao nosso redor e a necessidade de lutarmos contra ela. Mas o que nós aprendemos aqui nesse texto com a tentação de Jesus? Em primeiro lugar, nós aprendemos que a tentação de Jesus, ela foi necessária como preparação para o seu ministério. Como eu disse no início, Jesus está aqui na sua preparação para o ministério de 3 anos, o ministério terreno, e a tentação, assim como o batismo, fez parte desta preparação, né? E é interessante porque a sua preparação ela se deu mediante meditação, né? Como nós vimos aqui, jejum e oração. João Calvino, ele comentando esse texto, ele disse que há 2 razões aqui para Jesus ele ter passado por tentação. A primeira razão é que após um jejum de 40 dias, ele se apresentar como um homem celestial e iniciar então o cumprimento de sua missão. E a segunda razão é para que ele pudesse ser provado pela tentação e passar por uma espécie de aprendizado antes de empreender uma tarefa tão árdua e tão sublime como o Messias, como Deus homem. Mas Deus, ele pode também, em relação a nós, usar ocasiões para nos fazer crescer. Às vezes a gente olha para tentações, né, e a gente vê uma forma de empecilho de buscarmos a Deus. Mas é possível também olharmos para as tentações por um prisma ou por uma perspectiva de Deus e percebermos que as tentações também são uma forma usada por Deus ou uma ação que Deus ele permite que a gente passe, é um momento que Deus permite que a gente passe para crescermos, né? São através das tentações que a gente então compreende o quanto a gente precisa buscar mais a Deus, o quanto a gente precisa ter mais comunhão com Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, nos prepararmos em todos os sentidos, né? Então as tentações elas mostram para nós o quanto a gente depende de Deus, o quanto a gente precisa de Deus, né? Aqui o texto diz que após as tentações de Jesus, sofridas por Jesus, os anjos vieram para servi-lo, né? Então é importante que a gente perceba a importância nossa comunhão com Deus diante das tentações. Se você percebe que é tentado, se você luta contra as tentações, isso é sinal de que você está próximo de Deus, está tendo comunhão com Deus. Se você vive uma vida cristã e você diz assim, não, eu não sou tentado, eu tenho vivido muito bem, é um péssimo sinal. Isso significa que você não está percebendo as tentações porque elas vêm e você as absorve e as aceita pecando contra Deus. Mas a segunda lição que esse texto sobre a tentação de Jesus nos ensina é que a tentação de Cristo ela foi necessária para fazer o que o primeiro Adão não conseguiu fazer quando ele também foi tentado. Vocês se lembram, né, que Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, eles foram tentados por Satanás e, diferente de Jesus, eles cederam à tentação. É o próprio apóstolo Paulo que vai em Romanos tratar Jesus como o segundo Adão, como aquele que veio para fazer o que o primeiro Adão não conseguiu fazer. E essa segunda razão foi o fato dele ter sido levado pelo Espírito, né, ao deserto. E essa semelhança, né, essa comparação entre o primeiro Adão criado por Deus e Jesus é interessante porque ela mostra que Jesus ele também foi tentado à semelhança de Adão, mas não cedeu essa tentação. Veja uma diferença. Lá em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, a gente vê que naquela narrativa não há nenhum momento em que é registrado Adão jejuando ou passando fome ou sentindo fome, né? Ao contrário de Jesus aqui, que passou 40 dias e 40 noites jejuando
e esse jejum chegou a um tamanho extremo que ele passou a sentir fome. Uma outra semelhança, uma outra comparação que podemos fazer é que, mesmo que o primeiro Adão ele sentisse fome, lá em Gênesis capítulo 3, a ele fora permitido comer de todas as árvores que estavam no jardim, né? Ele não precisava naquele momento jejuar, né? Mas embora ele pudesse comer de todas as árvores que estavam naquele jardim, ele preferiu então comer aquele fruto proibido, né? E aqui nenhuma provisão é dado a Jesus, né? Embora Satanás tenha tentado ele a fazer transformar as pedras em pães, o que não era ali o objetivo de Jesus. Mas uma terceira comparação é que quando o primeiro Adão ele foi tentado, ele tinha tudo em seu favor, pois ele vivia no paraíso. Ao contrário de Jesus, Jesus está aqui no deserto, sendo tentado por Satanás, enfrentando as terríveis consequências de um deserto escaldante e com muita fome. Mas a diferença é que, embora o primeiro Adão ele não tenha suportado aquela tentação junto com Eva, o segundo Adão, Jesus, ele venceu essa tentação e o próprio tentador, porque o texto diz que depois Satanás ele fugiu, saiu da presença de Jesus, não suportando o poder de Jesus e, portanto, a sua vitória sobre aquelas tentações. E esse segundo ponto é importante porque, como eu disse no início, você só consegue vencer as suas tentações por meio de Cristo, pelos méritos de Jesus. Porque Jesus venceu, ele também te dá o poder de vencer essas tentações. Mas em terceiro e último lugar, a tentação de Jesus aqui ela foi necessária para provar a mim e a você que qualquer tentação pode também ser vencida pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Foi assim que Jesus ele venceu essas tentações. Ele é levado pelo Espírito ao deserto, é o mesmo Espírito que está com ele ali, e é também pela palavra de Deus que Jesus ele vence as tentações do diabo. Sempre quando o diabo então lhe levava uma proposta, ele o rebatia com a santa palavra de Deus. E aqui todas as referências citadas por Jesus pertencem ao Antigo Testamento e em especial ao livro de Deuteronômio. E por que eu digo que a tentação de Jesus nos leva a pensar e a entender que porque Jesus venceu, nós também podemos vencer. Primeiro, porque a Bíblia diz que Cristo ele intercede por nós, né? E em segundo lugar, o apóstolo Paulo ele diz também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que o Senhor ele nos dá uma tentação que nós podemos suportar e vencer. Vejam o que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E eu acredito que um desses livramentos seja a própria intercessão de Cristo sobre nós, para que possamos suportar as tentações. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais comunhão com Deus nós temos, mais poder Ele nos dá por meio de Cristo a vencermos as tentações da vida. É importante, meus irmãos, que a gente aprenda algumas coisas e aqui eu parto para a conclusão. Aprendemos com a tentação de Jesus que a Bíblia ela garante que não é Deus quem produz tentação para nós, né? O texto diz aqui que foi Satanás que o tentou. Também em Tiago capítulo 1, versículo 13, deixa eu ler esse texto aqui para vocês. Tiago capítulo 1, versículo de número 13. Tiago então ele diz assim:
Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, por mais que Deus ele nos faça crescer nas tentações, quando suportamos as tentações e vencemos, não é Deus quem produz tentação. As tentações elas vêm por meio de Satanás, ela vem pela nossa natureza pecaminosa, a nossa cobiça, o nosso desejo de fazer o que é errado, e também as tentações advindas do mundo, desse sistema pecaminoso. Nunca é Deus que nos tenta, mas é Ele quem nos dá força e poder para suportarmos as tentações. E nós precisamos então lutar contra as tentações, buscando o Senhor e confiando em Jesus Cristo. Também aprendemos que, como Jesus, todos nós somos tentados, né? Como eu disse, a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Nós também somos tentados e a nós cabe a responsabilidade de lutarmos contra essas tentações para não pecarmos contra Deus. Mas aprendemos aqui também que há um propósito por passarmos por tentações, né? Há um propósito. Tiago, novamente voltando a Tiago, capítulo de número 1, no verso de número 2 a 4, Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Significa, portanto, que quando nós passamos por tentações, nós vencemos essas tentações, nós somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, a continuarmos buscando a Deus, e as provações, as tentações, quando nós vencemos elas, nós produzimos, ou Deus produz em nós, uma perseverança que nos dá uma ação completa de buscarmos a Deus, para que sejamos perfeitos e íntegros diante do Senhor. Então, às vezes a gente diz assim, Senhor, a gente pede, né, Senhor, não deixe que venham tentações sobre mim, mas é inevitável que venham tentações sobre nós. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê força, nos dê o poder do Espírito Santo, o poder de Cristo para vencermos essas tentações e recebermos então esses benefícios dessa vitória sobre as tentações, a perseverança, uma vida íntegra, uma vida temente a Deus. Mas também nós aprendemos aqui que é possível vencermos as tentações. Como eu disse, por meio de Cristo, por meio da comunhão com Deus e com Cristo, nós podemos vencer essas tentações. Mas há um texto interessante que está em Hebreus, capítulo de número 2, que diz assim, versículo de número 18. Hebreus 2:18 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus, né, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando nós, queridos irmãos, buscamos a Cristo, buscamos a Deus e buscamos comunhão com Deus, o Pai, comunhão com Deus, o Filho. E aqui, nesse texto em especial, em Hebreus 2, diz que o próprio Senhor Jesus, que foi tentado em todas as coisas, Ele vai ter compaixão e Ele tem todo o poder para nos socorrer. Quando passarmos por tentação, confiarmos em Jesus, acreditarmos que Ele está conosco nas tentações, é entendermos que, assim como Ele passou por tentações, Ele nos entende, Ele sabe o que nós estamos passando e, portanto, Ele nos fará vencer essas tentações pelo seu poder e por sua graça. E por último, nós aprendemos também que em matéria de tentação, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Foi isso que Jesus ele insistiu em ensinar para os seus discípulos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Foi isso que Jesus ensinou tantas vezes aos seus discípulos. O apóstolo Paulo também dá o seu conselho quando ele, em Efésios capítulo 6, ele nos ensina a estarmos firmes contra todas as ciladas
do diabo. O apóstolo Paulo nos diz no capítulo 6, versículo de número 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra os principados, não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, busquemos o Senhor, busquemos a capacitação do Espírito Santo de Deus, busquemos a Cristo, aquele que é poderoso para nos socorrer nas tentações, e confiarmos nele para obtermos sempre a vitória. Porque Cristo venceu as tentações de Satanás, nós também podemos vencer por meio de Cristo as nossas tentações. Que Ele te ajude, que Ele me ajude, que Ele nos ajude diante das tentações que nós enfrentamos todos os dias, e que com a nossa comunhão com Deus, nossa busca intensa pelo Senhor, nós possamos perceber o quanto nós somos tentados, queridos irmãos, e lutarmos contra essas tentações para o nosso bem, a nossa comunhão com Deus. Que Ele te ajude, que Ele nos ajude diante dessa tarefa, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, ajuda o teu povo, ajuda, ó Deus, os teus servos, me ajuda a enfrentarmos as tentações diárias, Senhor. Nos dê força, Deus, dá-nos o poder do teu Espírito Santo para vencermos as tentações. Ó Deus, somos tentados a todo instante, Senhor. Como precisamos, ó Pai, sermos fortalecidos, recebermos do Espírito Santo de Deus, do próprio Cristo, o poder para vencermos essas tentações. Dá-nos essa graça, Senhor, para que, ó Deus, possamos crescer em perseverança, em integridade, em intimidade com o Senhor. E que, ó Deus, a nossa vida de renúncia ao pecado, às tentações, possa nos recomendar ao Senhor a uma vida de santidade e de retidão na Tua presença, para a Tua própria glória, para o Teu louvor e para o nosso benefício. Nos abençoe nesta noite, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.